Então tá, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. É a nossa aula de apresentação do nosso 10º tema nesse semestre, né? E aqui a gente vai trabalhar a relação entre democracia representativa ou democracia indireta e democracia direta ou democracia participativa. Tá? Como obviamente dá para imaginar, esse tema é meio que uma continuação do tema da nossa aula, da nossa semana passada, né, que a gente tratou a relação entre democracia e suas alternativas, né, incluindo aristocracia e monarquia. Eu tinha colocado para vocês que eu achava que talvez pudesse fazer, né, só a relação entre democracia e monarquia na aula passada e deixar a aristocracia para essa, porque de certa forma eu acho que, né, pelo menos na minha leitura, e vou apresentar aqui alguns fundamentos para isso na aula de hoje, de que, de certa forma, a democracia representativa pode ser considerada uma forma de aristocracia. Tá? Mas vamos para nossa discussão dessa semana, que a gente chega devagarinho nessas questões. Que mais? Tem uma coisa que eu quero falar para vocês sobre esse tema. Eu sou encantado, assim, mesmo por um canal do YouTube chamado Why Maps, que eu conheci primeiramente eles fazendo um vídeo sobre o problema na Síria, há alguns anos atrás, muitos anos atrás já, né, e que usavam mapas, assim, o cara ia desenhando o mapa em cima da mesa para explicar a situação da Síria, explicava todo o contexto histórico, e de uma forma bem didática, assim, bem fácil de se entender, bem de divulgação científica, né? E depois eles fizeram na verdade, 2 vídeos especificamente sobre democracia e um sobre sistemas eleitorais. Acho que é isso, não me engano. Mas os 3 são meio que um conjunto, assim. Eu vou depois colocar para vocês os links. Eu acho muito bom, assim, tanto a abordagem, ele traz referências teóricas, né, que eu acho importante para esses vídeos, assim, pelo menos para o pessoal poder saber onde procurar fontes para tentar aprofundar na discussão do assunto. Mostra de uma maneira que eu acho, não sei, talvez uma das melhores que tenham por aí, né, na forma de didática, de apresentação, de ser um conteúdo leve, de assimilação fácil, né? Com esse viés, né, de divulgação científica, para ser bem popular, para alcançar públicos que não jamais iriam parar para ler um artigo ou um livro sobre esse assunto. E que mais? E traz uma perspectiva crítica também, que eu acho muito bacana. Tá? Eu acho que é muito bom. Depois eles fizeram um vídeo sobre economia circular, que eu tinha visto, e fazia um tempo que eu não mexia mais no canal deles, e aí, para preparar essa nossa aula de hoje, eu fui dar uma revisada nesses vídeos, para me lembrar de algumas coisas que eu tinha visto lá, e vi que eles lançaram um vídeo novo sobre questão de empregabilidade agora, relacionada a essa questão da automação. Aí eu vou passar também isso, porque eu acho muito bacana, né? Tem a ver com essas questões de inteligência artificial, muito a ver com as discussões que o Harari traz, né, acho que no seu 3º livro aí, de 21 lições para o século XXI. Eu acho que é bem importante para vocês, tá? Ali no vídeo eles mostram essa divisão de quem é menor do que 40 anos, a realidade que vai enfrentar com relação ao mercado de trabalho. Eu sugiro muito que vocês deem uma olhada lá, eu vou indicar para vocês. Eu vou fazer só o seguinte, eu vou passar primeiro, nessa semana agora, esses 3 vídeos relacionados ao nosso tema dessa semana, de democracia, e aí depois, no nosso último tema, eu passo os outros 2 links, tá? Só para não misturar os assuntos. Caso alguém... Eu mando o link desses vídeos, tá, Larissa? Why Maps? Por que mapas? Tá? Se quem quiser, tiver com pressa, pode olhar lá. Senão, hoje à noite, eu já vou divulgar os links lá, tanto no Aprender, quanto no Google Sala de Aula. Mas recomendo muito, eu acho assim, incrível a forma de apresentação deles. E depois eu até tinha pesquisado um tempo atrás que eles tinham se juntado com uma empresa, acho que era espanhola, se não me engano, ficava em Madrid, a empresa,
de divulgação, quem se interessa por isso, assim, de forma de apresentação de conteúdo. Os caras gostam de coisa visual, assim, eu achei uns caras, assim, do caralho mesmo. Os caras são muito bons, os caras mostravam-se alguns projetos que eles tinham trabalhado, incrível para quem gosta dessas questões mais de design e forma de apresentação visual, eu recomendo muito que dê uma olhada. Tá, mas só fazer esse parênteses inicial para dizer de onde vem algumas questões, não a abordagem, não a questão mais geral, porque eu já trabalhava disso antes de conhecer o vídeo, mas até tem umas citações aqui que eu não conhecia e que eu trouxe, que eu puxei aí desses vídeos, tá? Então, recomendo muito, muito bacana mesmo. Vamos para nossa aula, então, vamos entrar no nosso conteúdo. Eu vou começar passando para vocês o link do nosso formulário aqui do Google Forms. Deixa eu botar aqui. Pronto. E o www.mente.com. Deixa eu só pegar a senha. 6961 6961 394 394 6961 394. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E eu queria começar, pessoal, nossa aula de hoje, lembrando vocês de uma questão. Eu me lembro que eu tive uma disciplina, acho que foi a minha primeira, acho que era de Política Brasileira 2, se eu não me engano. Minha primeira disciplina na UNB, que tive uma aluna que comentou que achava que para o curso de Ciência Política faltavam duas disciplinas, né? Uma sobre orçamento e outra sobre Constituição. Eu concordo bastante, né? Acho que são dois temas fundamentais. Eu acho que mesmo não sendo o foco, né, a questão jurídica, mas o Estado, eu dou aula sobre de direito constitucional, né, no curso de direito. Janara está concordando aqui também, professor. Eu dou aula no curso de direito, eu ensino para eles que, tipo, que o Estado é criado por uma Constituição, né? O Estado começa com uma Constituição, por isso que o Estado brasileiro que a gente vive começou em 1988, diferente do Estado da Constituição anterior, de 69, diferente da anterior, né, de 67, da anterior, de 46. Então, cada Constituição muda o Estado, juridicamente falando, com certeza, né? Historicamente, geograficamente, pode ser o mesmo país, né, mas mudam todas as regras de organização do Estado, né, os valores até, né, os objetivos do Estado podem ser alterados quando a gente muda de Constituição. Então, para estudar o Estado, que eu acho que é um objeto dos principais dentro da ciência política, eu acho que o estudo da Constituição e suas aplicações seria bastante importante para o curso de ciência política. E também a questão de orçamento, né? Porque não adianta que a gente ficar discutindo políticas públicas, questões das mais diversas de organização de um Estado, de uma sociedade, sem saber como pagar essa conta, né? Então, tem que saber de onde vem a grana para poder resolver qualquer dos problemas que a gente queira resolver na nossa sociedade. Não vou entrar na questão de orçamento, até porque eu também não tenho muita experiência nessa área, mas na questão, como eu disse, né, da nossa Constituição, eu tenho alguma, e vou pegar só o básico aqui, né, pessoal, que é só o que precisa, não precisa nem ler muito da nossa Constituição, porque se a gente pega o artigo 1º da nossa Constituição, parágrafo único, né, lá diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meios de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição, certo? Então, temos aqui uma questão com relação a quem é o titular do poder constituinte, né, nos termos jurídicos aqui, que é o povo, né,
povo, todo o poder do Estado brasileiro emana do povo, vem do povo, né? Porém, o exercício desse poder pode ser feito ou pelo povo diretamente ou por seus representantes. A gente já vai ver, né, que foi o Bodin, um dos primeiros a fazer essa diferenciação entre a titularidade e o exercício da soberania do Estado, né, ou do poder de um Estado. Então, aqui a gente já começa a ver a aplicação prática desses conceitos, dessa teoria desenvolvida lá na Idade Média, ainda, no finalzinho da Idade Média, 1500 e pouco. Só que o objetivo da nossa aula aqui é focar não só nessa questão, né, de diferença entre titularidade e exercício do poder, mas especificamente na questão do exercício do poder, de como que se dá, como que esse poder é colocado em prática, é exercido na prática. E como o nosso parágrafo único aqui do artigo 1º da Constituição Federal Brasileira de 1988 deixa claro, o exercício desse poder pode ser feito diretamente pelo povo ou por representantes eleitos. Tá? E vejam que aqui está colocado em grau de igualdade, não tem muita diferença, aparentemente não tem uma diferença hierárquica aqui entre essa representação, né, ou o exercício direto do poder. Mas eu queria fazer um teste com vocês. Tá? Eu queria ver com vocês, obviamente aqui só, né, no âmbito aqui da nossa turma, né, mas eu acho que já é um bom indício. Queria ver como que essa participação direta ou indireta acontece na prática. Tá? Então, tem algumas perguntinhas para fazer para vocês aqui sobre isso. E a primeira delas, todas bem simples, tá? Só de sim ou não. A primeira delas é o seguinte, você já assinou um projeto de lei de iniciativa popular? Né? Alguém já recebeu, já subscreveu um projeto de lei de iniciativa popular? Professor, se eu puder contribuir, quando eu estava no ensino médio, a gente fez um projeto de iniciativa popular para a minha cidade. Eu sou de Guarapari, eu estou em Guarapari agora. E a gente fez um projeto para tentar... Como é que é? Era um projeto de lei para punir as pessoas que jogassem lixo na rua. Porque como é uma cidade turística, como que é uma cidade que recebe muito turista na época do verão, né? A cidade sempre ficava completamente imunda quando vinha, né, enfim, turistas curtirem a praia e tudo mais. Uhum. E a gente tentou aprovar esse projeto de lei. A gente chegou até aí na Câmara Municipal, eles super falaram, não, quando chegar aqui a gente vai mandar direto pro plenário da Câmara, da Câmara Municipal e tudo mais. Só que a gente não conseguiu o número de assinaturas suficiente. Você tem que ter... Essa ia ser a minha pergunta. A gente não conseguiu a tempo do recesso parlamentar começar e do meu curso terminar. Eu terminei, né, o ensino médio naquele período, então a gente acabou deixando o projeto para lá. A gente precisava de muitas assinaturas, eu acho que era 14 mil, alguma coisa assim. A gente conseguiu um número muito bom, mas acabou não dando tempo. E aí, no ano seguinte, ninguém continuou com o projeto e aí acabou não passando, infelizmente. Essa era a minha dúvida, de perguntar se vocês tinham conseguido, né, cumprir os requisitos necessários. E vejam, não é para aprovar o projeto de lei, é para apresentar. Levar para a Câmara. Né? É para que eles fossem lá e discutissem, para que dissessem, não, uma porcaria, burrice, isso aí não nos serve, não queremos. Não conseguiram nem fazer o pessoal discutir o assunto, não é verdade? Isso. E o pior é que a gente... Eu acho que o professor na época até tentou articular com algum vereador para ver se, mesmo não tendo os votos, as assinaturas, se ele não, pelo menos levava para a Câmara, né? Tipo, o vereador. Mas não rolou também. O que é bizarro, porque como era coisa de fazer multa, né? Para quem jogasse lixo na rua, o Estado ia arrecadar, mas também ia ter muito gasto de fiscalização. Então, eu acho que não tinha muita vontade política para isso. Pois é. É complicado. Mas o que me chama a atenção não é nem a vontade política, mas sim os requisitos formais, né, que independam dessa vontade política. Né? Se fosse acessível para vocês, né, se fosse um critério assim, minimamente razoável, né, de assinaturas que vocês precisassem recolher, né, para poder propor o projeto. Isso é importante a gente sempre destacar, né, porque eu acho que as pessoas confundem de achar que se tiver tantas assinaturas já virou lei. Não é isso, é para propor, para que esses representantes que decidam se esse projeto é viável ou não, é válido e deve ser implementado ou não. Agora, o que me chama a atenção é que tem o grau de dificuldade que se tem para apresentar um projeto.
né, de iniciativa popular. Né? Eu não me lembro agora, eu dou aula sobre isso, inclusive esse semestre não dei, por isso eu tô sem os números na minha cabeça, mas eu acho que, sei lá, tem uma meia dúzia de projetos de iniciativa popular em âmbito federal, né, que já tentaram, né, ser implementados, quer dizer, que chegaram perto de ser implementados, os projetos, né, de serem aceitos os projetos. Teve na verdade, que formalmente é considerado que tramitou como um projeto de iniciativa popular, acho que tinha a ver com coisa de moradia, um projeto de habitação popular, coisa assim. E eu acho que agora a questão do ficha limpa não, das medidas contra a corrupção, se eu não me engano, que o ficha limpa teve alguém que encampou, teve a questão da Glória Pérez, não sei se vocês vão lembrar, a filha dela, Daniela Pérez, que era uma atriz da Globo, foi morta e quiseram transformar em crime hediondo, mas também acho que não conseguiram as assinaturas, ou antes de conseguir, algum parlamentar pegou para si o projeto e apresentou no seu nome. Então, assim, basicamente o que se tem de causas, pelo menos do levantamento que eu tenho acesso, é uma meia dúzia de projetos que tentaram serem apresentados, tramitados como de iniciativa popular, um ou dois que efetivamente tramitou como projeto de iniciativa popular. Na história, né, desde 1988. Tá? Então, imagino que se a gente fosse voltar nas anteriores também, não deveria ser nada muito expressivo, se é que tem algum. Vocês têm ideia de quantos projetos de lei já devem ter tramitado? Isso eu gostaria de fazer, eu não tenho também esses dados. Eu queria fazer uma comparação, assim, quantos projetos de lei por iniciativa dos representantes tramitaram, né, no Congresso Federal, por exemplo, Congresso Nacional, por exemplo, e quantos de iniciativa popular, né? De iniciativa popular, como de iniciativa popular, 1 ou 2, tá? Então, a gente sabe, né? Imagino que seja na casa dos milhares de projetos de lei por iniciativa dos nossos representantes eleitos. Alguém dos outros 4 aqui que botaram sim, poderia nos contar aqui como é que foi essa experiência de assinar pelo menos um projeto de lei de iniciativa popular? Quais foram? Que situação foi essa? Além da Serafina? Eu fiquei curioso, eu achava que não ia ter ninguém respondendo sim, mas pelo menos tivemos alguns casos aqui. Não? Não querem falar? Tá bom, se quiserem depois vocês falam. Beleza, né? 4, né? De 11, então 7 nunca assinaram. Eu botaria aqui junto dos que nunca assinou um projeto de iniciativa popular. 4 pessoas, sim, me surpreendeu os 4, confesso que eu imaginava que ia ser 0, mas que bom. No outro, você já entrou com uma ação popular, pessoal? Não sei se você sabe o que é ação popular. Deixa eu ver qual é o inciso aqui do artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público, à entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, e aí questões jurídicas. Então, qualquer coisa contra, né, patrimônio público, meio ambiente, moralidade administrativa e patrimônio histórico ou cultural, qualquer cidadão pode entrar com uma ação para pedir reparação desse dano ou do possível dano. Marquei sim, mas foi mais uma indicação de ideia na época. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu fiz com a minha mãe um pedido lá para a Câmara Consulta, algo assim, para mudar o código de oneração das roupas de crianças. Bacana. Para não ser mais por idade. Como era não demais, não lembro bem os detalhes. Sei que anos depois eu disse que eu tinha vingado e imprimiu lá o negócio todo orgulhoso. Que bacana. Bacana, Menicum. Valeu pela história. Então, conseguiram aqui mudar a numeração das roupas infantis, né, para não ser mais por idade. Mas tem mais 2 pessoas aí que disseram que assinaram o projeto de iniciativa popular. Se quiserem manifestar aí como é que foi, fiquem à vontade. Bacana. Então, agora na ação popular, ninguém nunca entrou com uma ação popular. Eu também não, e confesso que eu desconheço até dados, não faço ideia se tenham muitas ações populares ou poucas. Imagino que sejam poucas, mas eu não posso afirmar porque eu não tenho esse dado.
montando essa aula, eu pensei, pretendo aí, quem sabe o próximo semestre eu consiga juntar esses dados aí na hora de apresentar essa aula para poder falar de coisas mais objetivas. Mas dessa aqui eu realmente desconheço. Vamos para a próxima, então. Você já votou num plebiscito? Imagino que com a idade de vocês... pelo que eu me lembro no começo do semestre, né, a média acho que era 21 anos de idade. Então, se vocês têm 20, 21 anos de idade, faz 2, 3 anos que vocês são obrigados a votar, né, e 4, 5 anos que vocês podem votar. Outro levantamento que eu não sei também, desde que eu me conheço por gente aqui, pelo menos desde a Constituição de 88, eu me lembro que é do plebiscito do armamento, do plebiscito... Na verdade, do armamento foi referendo, né, eu acho, se eu não me engano. Teve o plebiscito da forma de governo, do sistema de governo. Votei pela primeira vez em 2006, antes de ter votado o plebiscito. É isso aí, mas foi o que eu imaginei. Eu só lendo o armamento, eu era bem criança. Mas o do armamento acho que era referendo, né? Porque era do Código de Desarmamento que já estava escrito. Então, vocês sabem a diferença de plebiscito para referendo? Plebiscito é feito antes, né, de se criar uma lei para saber o que as pessoas acham, e referendo é feito depois, né? Os dois têm o mesmo objetivo, a única diferença é o momento em que é feita a consulta à população. Numa se consulta antes, na outra se consulta depois. O referendo serve para referendar, né, algo que já foi feito, por isso é feito depois. Então, não. Né? Tem questões, deixa eu ver, eu vi do estado do Pará, né, com relação ao referendo que foi feito para saber sobre a divisão do estado do Pará também, Carajós, Tapajós e... Eu só lembro antes, se a Mariana fosse presidente, já teríamos tido uns 5 desses. Marina? Ah, se a Marina fosse presidente desde 2018, é. Se eu fosse presidente também, a gente já teria tido bem mais de 5. Mas beleza, então plebiscito, ninguém nunca votou. E referendo, pessoal, deixa eu ver, que é a minha próxima aqui. Alguém já votou em algum referendo? Deixa eu só confirmar aqui, se eu não estou falando bobagem para vocês, mas não. Dependendo de consulta previamente, plebiscito, não, plebiscito mesmo. Criação de estado e município é feito por plebiscito. Teve um plebiscito, então, consultando sobre a divisão do estado do Pará em Carajás e Tapajós. Né? Queriam separar o estado do Pará. Então, quem tem domicílio eleitoral no Pará pode ter votado num plebiscito recentemente. Tá? Também, ninguém nunca votou num referendo. Eu tenho que consultar, mas acho que a questão do Código de Desarmamento foi referendo. Bom, tem mais uma ou duas pessoas aí para votar. Professor, eu acho que do armamento Oi, civil era fala, plebiscito. Serafina. Eu acho que do armamento era plebiscito. Foi plebiscito mesmo? Aí votaram a favor do armamento, mas aí fizeram o Estatuto do Desarmamento indo contra... Acho que o voto. Mesmo assim. Eu achava que o estatuto já tinha sido feito. Foi referendo em 2005. Acabou de, a Flor de Lis dizendo que foi referendo mesmo em 2005. Porque eu acho que já tinha o estatuto e estavam perguntando para o pessoal o que eles achavam do estatuto, por isso que seria referendo. Mas ok. eu também não então, será que eles votaram não ao estatuto? Porque eu lembro que era, até confuso a votação. Que era sim, no caso de ser contra, e não por causa de ser a favor. Era um negócio meio esquisito. Isso. Confundi na época. Foi questionada a forma da pergunta ali daquele, porque ele induzia ao erro. A pessoa que estava respondendo era bem confusa, assim, era bem essa lógica inversa, assim, era sim para dizer não e não para dizer sim. Mas também, basicamente, a questão foi essa, né, que era para, acho que nenhum, era para proibir, né, não me lembro, eu não vou falar bobagem aqui, mas pelo que era alguma coisa, ou para restringir o porte de armas na rua, ou para proibir totalmente. A população disse que não, eu acho que era para criar restrições, não sei, não vou falar bobagem.
aqui. Comercialização, né? Para permitir a comercialização ou para criar critérios. A população falou uma coisa e acabou se fazendo outra. Isso é importante também a gente lembrar, né? Um dos raros exemplos que a gente tem aqui de consulta popular, nesse referendo com relação ao Estatuto do Armamento, a população disse uma coisa e se fez outra. Fã, ia falar alguma coisa aí, Fã? Ou foi sem querer piscando aqui teu... Eu ia falar que eu acho que foi para proibir a posse e restringir, aliás, proibir o porte e restringir a posse. Então você não pode mais andar com a arma na rua e é muito complicado de você comprar. E acho que a galera disse que foi contra isso e mesmo assim colocaram, se eu não me engano. Aí foi contra e mesmo assim o governo foi lá e aprovou o projeto. Isso. É isso aí, pessoal. Então, referendo também, ninguém participou nunca, né? Vamos ver qual é a próxima aqui. Alguém já participou de um orçamento participativo, pessoal? E aqui, óbvio, né? Orçamento participativo não conta aqui, sei lá, do prédio, nessas coisas, não. Estou falando de âmbito coletivo, público aqui, né? Estado, município, Distrito Federal, União, tá? De algum órgão público, não de espaços privados. Isso é uma das coisas que eu sinto muita falta. Eu participei, peguei um último caso, ainda eu trabalhava na Assembleia lá do Rio Grande do Sul, ainda estavam fazendo orçamento participativo. Era umas mixarias, umas coisinhas de nada que se fazia, mas ainda tinha espaço que se fazia, né? A iniciativa do PT, das prefeituras do PT, lá em Porto Alegre, foi um case, né? Como se fala hoje em dia, foi um case de sucesso mundial, sério mesmo, foi copiado, estudado por diversos países do mundo, né? Era referência mundial o orçamento participativo lá de Porto Alegre. E eu confesso que eu sei que tipo, tinha problemas, né? Não era fácil, era restrito a uma parcela muito pequena do orçamento, tinham vários complicadores para isso, mas na minha cidade eu mandei uma sugestão, mas não bolei uma medida mesmo. Serafina está falando de orçamento agora, né? E eu sei que tem diversos problemas, mas nem que fosse por uma questão simbólica, sabe? Eu acho, isso é uma coisa que se eu fosse apontar, eu acho que eu mais senti falta dos governos petistas aqui na presidência da República, foi trazer um pouco dessa experiência, né, de alguma forma, em alguma dimensão, por mínima que fosse, por mais que fosse só simbólica, para o âmbito federal, né, para a população participar de decisões sobre o orçamento da União. Nem fosse mínima, nem fosse só em detalhes, né? Eu acho que só para dar a simbologia, né, de participação popular também na decisão da previsão orçamentária. Tá, pessoal? Então, fora acho que dá para voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu acho que só a primeira que teve, sim, né? Então, aqui, já assinou o projeto de iniciativa popular? 4, sim. Ação popular, ninguém. Plebiscito, ninguém. Referendo, ninguém. Orçamento participativo, ninguém. Tá? Última pergunta, pessoal. Vocês já votaram para presidente, governador, prefeito, senador, deputado ou vereador? Qualquer um desses? Eu estou perguntando todos, né? Porque pode ter gente de outros estados, né? E aí terem votado para prefeito ou vereador, porque aqui no DF não temos essas eleições. E deputado aqui pode ser deputado estadual, distrital, federal. Oi, professor, tipo, eu não tô... Oi, criatura. Eu não consegui acessar eu esqueci o nome, o Mente, mas porque eu tô com um probleminha aqui na minha internet, ela tá girando e não vai, mas não tá desconectando, graças a Deus. Aí mas só me adiciona no sim, que eu também aí, só para deixar claro. Ah, beleza. Imagina um 10 aqui, só para deixar claro. Tá ótimo, valeu pela... Tranquilo, tá computado aqui, bota um a mais aqui. 9 mais 1. E aí, pessoal? Vocês não notam essa diferença? Com exceção do primeiro, lá, do projeto de iniciativa popular, que a Maine Kuhn, quando era criança, fez junto com a mãe dela. Né? Conseguiu, a Maine Kuhn parece que conseguiu lá
a questão do voto. Acho que da numeração da roupa, depois eu queria ver com ela se isso entrou, se isso tramitou como projeto de iniciativa popular ou se algum político, né, algum representante pegou para si esse projeto, porque geralmente é isso que acontece. Tá? Até em casos, tem até alguns casos aqui no âmbito federal que já tinha conseguido as assinaturas necessárias, são bastante difíceis, são critérios bem difíceis de se atingir, mas tem um ou dois casos que eu me lembro que tinham conseguido as assinaturas, mas aí algum deputado, ou vários deputados, ou senadores, ou às vezes o presidente, pegam para si e propõem no seu nome, né, para também ganhar um pouco desse capital político. Beleza, Maine, valeu. Depois a Maine, se achar, ela nos manda aí para a gente ver como é que foi isso. Mas então, com exceção do caso da Serafina, que apresentou lá o projeto para multar quem jogasse lixo no chão, e a Maine Kuhn, que mandou, junto com a mãe dela, esse projeto para mudar a numeração das roupas infantis, né? No caso da Serafina, sem nem conseguir a análise, no caso da Maine Kuhn conseguindo, mas ainda temos que verificar se foi mesmo como um projeto de iniciativa popular ou se foi através de outra forma. Com exceção dessas duas situações e outros duas colegas aí que marcaram também que assinaram um projeto de iniciativa popular, todas as outras respostas que eu perguntei que tem a ver com participação direta são mecanismos, né? Só para que vocês saibam, tá? Eu até forcei a barra e coloquei aqui a ação popular, tá? Que geralmente não se coloca a ação popular como um mecanismo de participação democrática direta. Mas como controle, né, eu acho que dá para contar, tá? Eu não veria problema, é mais a ver. O que eu diria para vocês aqui? Um projeto de lei de iniciativa popular é uma forma de participação da sociedade, dos cidadãos e das cidadãs, no âmbito legislativo, né? É uma forma de apresentar projetos de lei. Uma ação popular é uma forma de participação da sociedade, dos cidadãos e das cidadãs, no judiciário. Plebiscito e referendo, né, e orçamento participativo, eu acho que estariam mais relacionados ao executivo, tá? Ou dependendo aqui do âmbito do orçamento, ao legislativo também na questão orçamentária, de fiscalização, sei lá, dependendo de como fosse feita essa participação. Então, todas essas ferramentas que eu boto aqui para vocês são formas de participação direta, não são formas, são as formas que existem de participação direta. Pelo que eu sei, não tem outra, tá? E o voto, né? E o voto direto, periódico, universal, tá? Secreto, conforme a nossa segunda, né? A primeira é a forma federativa, a nossa cláusula pétrea lá do artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Então, nós temos como forma de participação direta da população nas decisões públicas o projeto de iniciativa popular, que é raríssimo, quase nunca acontece, plebiscito e referendo. Tá, temos alguns casos, mas também, né, dá para contar nos dedos das mãos. Ação popular, que eu desconheço os números, as estatísticas para falar sobre eles, e orçamento participativo, que pelo que eu sei é zero, né, pelo menos no âmbito federal. Não sei se tem alguma cidade que ainda use, Porto Alegre parou de usar, já faz tempo, e eu sei que o PT não trouxe isso para os governos federais, para o governo federal. Só estou falando do PT porque era uma iniciativa do PT lá em Porto Alegre, então imaginava que poderiam continuar com eles, né? Mas obviamente poderia ter sido feito por outros partidos, outros governos também, mas até onde eu sei também nunca foi feito no âmbito federal. Agora, votar, todo mundo vota, né? Inclusive, não sei se vocês, a mim me chamou muito a atenção como a coincidência que a gente teve agora, né, de que a pandemia do coronavírus estava quase resolvida até as eleições, e foi só o pessoal sair para votar que, de repente, já começou a piorar o negócio, né? Os números começaram a piorar. Não sei, não quero aqui ser o arauto de teorias da conspiração, mas me pareceu estranho isso. Eu sei que tinha uma preocupação muito grande, né, de não haver eleições esse ano, poderia abrir um precedente aí grave para, né, prolongamentos de mandato, mas aí vejam, né, a importância que se dá, né, mesmo tirando essa teoria da conspiração de lado,
né, a importância que se dá para a eleição de representantes. Tá? Mesmo na pandemia, deu-se um jeito, né, mesmo pegando esse lado. Podendo ser que tenha se dado uma... Né, podendo se aventar a ideia de que tenha se dado uma maquiada na situação para facilitar a participação popular nas eleições, aí, dando mais legitimidade para o processo eleitoral. Buenas, pessoal, deixa eu sair daqui e vamos para o nosso PowerPoint. Não sei se eu me fiz entender aqui com essas perguntas, mas a ideia era mostrar para vocês que a nossa Constituição impede igualdade, a participação direta e a representação, né, a participação indireta nas nossas decisões coletivas, uma vez que o poder emana do povo, mas o exercício pode ser direto ou indireto. Com raríssimas exceções aqui na turma, né, 2 ou 4 no máximo, nunca, fora essas exceções, nunca participamos diretamente, a não ser nas eleições, né, que é a nossa maneira de escolher os representantes que vão fazer essa representação, ou seja, é uma ferramenta de participação direta para o exercício indireto. Né? A gente vota, a gente escolhe o nosso candidato, porém, vai ser esse candidato que vai, a partir das eleições, né, exercer essa representação, esse exercício indireto da vontade popular. Tá? E esse é um dos temas da nossa aula de hoje, né? A democracia representativa. Para falar sobre isso, obviamente, eu tenho que voltar lá, que a gente já falou algumas vezes, para falar sobre a democracia ateniense. Não vou repetir, né? Já expliquei na aula passada, que tem muito a ver, primeiro, né, que a Grécia e Atenas, mais especificamente, né, vem naquele contexto da Grécia Antiga, uma lógica bastante aristocrática, governos aristocráticos anteriores, né, sociedade bastante aristocrática, mesmo, né, falando só dos cidadãos, né, dos atenienses livres, né, reinava a lógica aristocrática, até que com aquele processo, né, uma das teses que se tem para a razão do surgimento desse sistema democrático em Atenas, levanta a hipótese de isso estar relacionada às estratégias, né, aos mecanismos de batalha, e aquela mudança lá para as falanges, que barateou o custo dos equipamentos para participar das guerras, e depois para as guerras navais, que aí baratearam ainda mais, fazendo com que mais pessoas participassem das guerras, portanto, mais pessoas tivessem direito de voz nas discussões públicas, coletivas. Essa foto aqui, antes eu usava lá, no meu curso de Direito, quando eu falava disso, eu usava uma foto do Partenon, lá em Atenas, né? Que é aquela, acho que é o principal símbolo que se tem da Grécia Antiga, aquelas colunas, né? Não é essas colunas que dá para ver aqui no fundo, tá? Essa foto é efetivamente do lugar da Ágora, né? Onde ficava a arena de decisões coletivas na Atenas Antiga. Isso aí fica bem no centrão de Atenas. Eu, quando fui para Atenas uma vez, eu não passei por lá, passei no Partenon, mas não passei na Ágora, me arrependo profundamente, porque era o lugar que eu gostaria de ter conhecido. Mas fica cravado aqui no meião de Atenas. E era aqui que se tomavam as decisões, aqui que as pessoas se reuniam, né? Tinham vários espaços aqui, vários salões e tal, vários prédios, templos, né? Que era tipo um conglomerado, assim, uma região assim, com vários prédios, né, que faziam essas funções, né, de fazer as decisões coletivas. A Ágora, onde se decidiam as questões sobre a polis. Né? E o que era decidido? Né? A gente falou, eu já comentei para vocês que os assuntos não eram tão sofisticados assim, né? Não se discutiam políticas públicas, orçamento público, obras, né, infraestrutura, essas coisas não era o principal foco, mas sim questões mais costumeiras, assim, mais do dia a dia, né? Fofoca sobre celebridades, discussões sobre a composição da equipe da comissão que ia participar dos Jogos Olímpicos, festas e feriados religiosos, aí questões de guerra também, obviamente. Mas o que definia o que era público e o que não era público nessa situação? Só um critério, o que era trazido para discussão na Ágora, né? O que se trazia para discussão
nesse espaço coletivo passava a ser público. Sei lá, se alguém, qualquer pessoa podia ter voz, tá? Qualquer cidadão, lembrando, né, que aqui a gente está falando dos cidadãos atenienses, a gente está restrito a homens com renda, com recursos, né, com propriedade, livres, né, não escravos, atenienses, né, com pai e mãe atenienses, não poderia ser estrangeiro, não poderia ser criança, não poderia ser escravo, não poderia ser estrangeiro, já diz, não poderia ser mulher. Tá? Então, de uma população aí de 100 e poucas, 200 mil pessoas, 10% disso era considerado cidadão, que dava umas 10, 15, 20 mil pessoas, e 10% dessas que eram considerados cidadãos, dessas pessoas consideradas cidadãs, que efetivamente participavam num dia bom, assim, num dia bastante polêmico dessas discussões. E como é que era isso? Bom, se reuniam, acho que era de 2 em 2 semanas, de 3 em 3 semanas aproximadamente, era a periodicidade dos encontros. Qualquer pessoa podia falar, podia ter voz, podia participar e podia trazer um assunto para discussão, né? E qualquer assunto. Então, se fôssemos nós, né, cidadãos atenienses, não posso falar cidadãs porque elas na época estavam excluídas, mas se nós fôssemos cidadãos atenienses, sei lá, eu tivesse brigado com meu vizinho, com a minha esposa, com meu filho, com meu gato, eu podia trazer esse assunto, dizer, olha, meu gato me arranhou, eu acho que a gente deve resolver isso, né? Podia estar falando só do meu gato, não precisava nem estar querendo propor uma política pública com relação aos gatos da cidade, não, só podia dizer, eu acho que meu gato deve ser sacrificado, porque meu gato me arranhou, beleza, isso virava um assunto público, todo mundo decidia, porque eu trouxe, né, o meu assunto privado para a esfera pública. Então, não existia um recorte de temas, né, um critério que estabelecesse o que era público e o que era privado. O que definia isso era o assunto ser debatido na ágora, era público, né? Se não fosse, era privado. Bem simples assim. Tá? E como é que se funcionava a dinâmica dessas decisões? Existia um presidente dessas reuniões, dessas assembleias. E esse presidente, como se fosse o presidente da Câmara, que é o do Senado, né, responsável por organizar a pauta, dar voz, dar a palavra para um para outro, fazer a votação, organizar a votação. Como é que era escolhido esse presidente? Isso é um ponto importante para a nossa discussão aqui desse tema. Ele era escolhido por sorteio. Né? Por que isso, por sorteio? Um dos objetivos era, primeiro, né, que não trouxesse essa escolha uma carga valorativa, uma ideia de que a pessoa que foi escolhida para presidir essas sessões tenha sido escolhida por causa das suas virtudes, das suas qualidades, e que, portanto, essa escolha lhe desse o direito de tomar uma decisão ou outra, seja qual for. Né? O sorteio deixava claro que a pessoa estava ali simplesmente pelo acaso. Né? Então, a pessoa não interessava a característica da pessoa, se era um bom presidente, um mau presidente, ela estava ali por sorteio, geralmente ocupava a posição de presidente ali por 2, 3, 4 reuniões e depois já mudava. Não interessando se tinha sido um bom presidente ou um mau presidente. E aí eu imagino que vocês consigam entender facilmente a lógica de mudar no caso de ser um mau presidente, né? Isso aí é fácil, beleza, tá, o sorteio vai acontecer, o cara foi lá, o cara era um pateta, lá fazia tudo errado, se atrapalhava todo, meio gago, não sabia falar direito, fazia confusão, trocava os nomes das pessoas, não interessa ver os defeitos, o cara pode ser um péssimo presidente da Ágora, lá da Assembleia Ateniense. O fato, isso não era um problema, porque era só esperar 2, 3, 4 sessões que ele ia sair, ia entrar outro, né? E isso é fácil da gente entender. Que bom, quando entra um presidente ruim, né, é bom que tenha essa alternância rápida, porque daí se o cara for ruim, ele sai logo. Né? Mas aí vocês vão estar pensando, mas seria uma pena, né, se chegasse um bom presidente, um cara bom ali, que organizasse as coisas direito, e o cara tivesse que sair também em 2, 3, 4 sessões. Né? Os atenienses achavam que não. Né? Tanto no caso de ser um mau presidente, quanto no caso de ser um bom presidente, eram igualmente, de acordo com os atenienses, importante essa alternância. Por quê? Porque um bom presidente, pelas suas qualidades, se ficasse ocupando o cargo durante muito tempo, começaria a gostar dessa posição de poder, né? Começaria a abusar do poder, né? Como dizia Montesquieu, né? O poder leva ao abuso do poder.
Então, essa lógica, muito antes de Montesquieu, os gregos já imaginavam, já entendiam, já explicitavam isso. Então, eles já tinham discussões sobre isso, de como, né, a pessoa ia se acostumando com essas posições de poder, ia gostando do poder, né, criando gosto pelo poder. Então, para evitar, mesmo que fosse um bom presidente, né, que ele começasse, né, a pegar gosto por esse poder e começasse a desvirtuar as suas funções, então se evitava que essa pessoa ficasse muito tempo. Né? E percebo, então, que aqui até isso tem nesses vídeos aí do IMAPS, que eu falei, o cara discute bem isso, né? Percebam que aqui, por exemplo, não faz sentido que um candidato, né, ocupar esse cargo de presidente da Assembleia tivesse um programa, né, de uma proposta, fizesse promessas, né, para os seus eleitores, porque, primeiro, porque não tem eleitor, os caras não vão decidir, não é a população que vai decidir com base nas promessas, né, e sim no sorteio, então não adianta prometer nada. Não tem porque ter um programa de governo, propostas, promessas, campanha. Não, é o acaso. Né? Então, de tempos em tempos, aí uma pessoa, e todo mundo sabe por que essa pessoa está lá. Pode parecer meio arriscado hoje em dia, que pode parecer, acabar um maluco ocupando um cargo desse? Pode. Mas quem disse que volta e meia a gente não elege malucos por aí, né, para ocupar cargos de poder? Né? Então, não é porque a gente está usando o sistema eleitoral que a gente está imune a escolhas ruins. Né? Então, o sorteio traz isso. Outra questão também importante é que não se faz necessária toda uma estrutura partidária, né, ou ideológica aqui, porque não precisa dessas questões. Os partidos surgem, né, ao longo da história para organizar, né, essa lógica representativa, as ideias, para que a gente vote num candidato, num partido, porque espera que ele vá representar certas ideias, que foi um pouco daquela discussão que a gente teve no tema sobre esquerda e direita, né, para a gente se questionar aqui se faz sentido essa divisão, né? Se um candidato de esquerda, quando é eleito, realmente cumpre o que se espera de um candidato de esquerda, se um de direita, quando é eleito, realmente cumpre o que se espera de um candidato de direita. Né? Então, aqui não faz sentido promessa, não faz sentido partido político, não faz sentido ideologia, porque é sorteio. E o cara vai ficar lá, vai ocupar esse espaço aí só com responsabilidades, tá? Só de propor, de organizar, né? Mas quem decide tudo não é o presidente. Né? Quem decide se vai ser criada uma lei, o que vai ser decidido, sobre qualquer assunto que fosse posto em pauta na Ágora, era a Assembleia, era os cidadãos ali presentes. Tá? E isso é uma questão importante da gente entender, porque por mais que essa democracia ateniense fosse, sim, aristocrática, né? Não levasse, não incluísse todas as parcelas da civilização ateniense, efetivamente existia, sim, essa lógica democrática, por isso que até hoje esse exemplo é tão citado, né, porque, sim, os cidadãos atenienses, aqueles considerados cidadãos, tinham poder. Né, o poder estava nas suas mãos de forma igualitária, porque toda a decisão era feita lá, todo mundo podia propor qualquer coisa, entendeu? O que a Serafina tentou propor aqui, lá não tinha nenhum requisito para propor o projeto. A Serafina ia chegar lá na Assembleia e dizer, quero propor aqui um projeto de lei para a gente multar quem joga lixo no chão. Acabou. Aí ia para a Assembleia, ela ia votar se virava lei ou se não virava lei. Né? Não quer dizer que o projeto dela ia ser aprovado, mas que ele ia ser ouvido, ia ser deliberado, não há nenhuma dúvida com relação a isso, desde que a Serafina fosse considerada cidadã ateniense. Tá? Então, esse obstáculo foi a gente que colocou depois. Na democracia ateniense não existia. E existia também total poder de veto. Né? Os atenienses podiam vetar qualquer proposta que viesse, né? Dizer não. Os cidadãos atenienses que participassem da Ágora podiam vetar e barrar qualquer proposta, qualquer ideia que eles não considerassem satisfatória. Tá? Então, efetivamente, o poder estava nas mãos do povo, né? Dos cidadãos, né? Considerado da época, mesmo que esse povo fosse uma parcela mais restrita da sociedade ateniense na época. A questão que a gente vai debater na aula de hoje é: o poder está na mão do povo atualmente? Né? A gente vive numa democracia de fato? Né? Uma coisa interessante de lembrar, né, que a gente chama de democracia, né, algo que talvez não seja democracia. Esse é o objetivo de discussão e de análise da nossa aula de hoje. Será que o que a gente vive é mesmo uma democracia? Eu acho que a maioria de vocês tem uma tendência natural a dizer, claro que é, né? É uma democracia representativa, uma democracia imperfeita, é um
tipo de democracia, uma variação de democracia, pode não ser uma democracia plena, pode não ser democracia direta, mas é democracia. Tá? Meu objetivo na aula de hoje, em parte, é mostrar para vocês uma coisa que eu tenho, como eu disse, nessa disciplina eu tenho poucas convicções, poucas certezas, mas nesse ponto aqui é um dos pontos que eu estou mais próximo disso, que eu estou mais próximo de ter uma convicção de que não, que a gente não vive numa democracia. E não é só porque a gente se diz democrático que a gente é. Né? Vamos lembrar que a República Democrática do Congo, né, traz a lógica democrática, né, o valor democrático no seu nome, mas não é por isso que aquele país é democrático, muito pelo contrário. Vamos analisar, então, como é que, né, depois aqui desse exemplo ateniense de democracia, a gente sabe, a democracia ateniense foi a ruína, né, como a crítica que a gente viu do Simon, a Péricles e os demais, Solon e todos os outros que o antecederam, que defenderam essa lógica e contribuíram para o estabelecimento de instituições democráticas em Atenas, mas foi muito criticada, né, essa lógica, né, por Simon, acho que é o grande símbolo histórico, mas a gente tem os filósofos, Platão e Aristóteles também, Sócrates, né, todos eles críticos à democracia. Né? Atenas entra em decadência, né, depois desse período democrático, muitos, né, entre eles Simon, dizendo que por causa da democracia, que foi a democracia que levou Atenas a essa decadência, e não se tem tão recentemente, né, tão perto de Atenas, nenhum outro exemplo de experiência democrática, tá? Pelo menos não algo assim tão, que sirva tanto de referência. Lá no finalzinho da Idade Média, nos anos 1500, tem esse cara aqui francês, Jean Bodin, um jurista francês, né, que ele vai analisar um defensor, a gente pode colocar ele aqui junto com Hobbes, né, como um dos autores que procuram legitimar as monarquias absolutistas lá do final da Idade Média. Né, então, toda a sua obra, especialmente esse trabalho aqui, os 6 livros da República, né, ele procura defender a ideia de que sim, é importante a gente reconhecer, né, o valor que tem um soberano, né, um rei forte que mande num país, que dê o rumo para uma nação. Né? Mas ele, no seu trabalho, começa a fazer essa distinção, como eu já tinha falado para vocês, entre titularidade e exercício do poder do soberano, do rei. Né? Ele vai dizer que dá, sim, o rei não precisa sempre... Ele diz que o rei não precisa obedecer às leis que ele mesmo cria, né? Só para vocês terem uma ideia de como que ele se explica, que ele vai dizer, o rei, como é o rei que cria a lei, ele pode desobedecer às leis. Não faz sentido que um rei crie regras para si mesmo. Ele não é obrigado a obedecer leis anteriores, ele só diz que o rei tem que obedecer à lei divina da natureza, a lei natural, a lei divina. Né? Fora isso, o rei é livre para criar as leis que quiser e desobedecer às leis que quiser, né? com exceção das leis divinas da natureza. E aí ele vai tentar explicar, usando aquela tripartição aristotélica das formas de Estado, ele vai dizer que sim, que tem, né, essa divisão em formas de Estado, de acordo com o número de governantes, então vai seguir a lógica de monarquia, aristocracia e democracia, mas ele vai distinguir também o exercício do poder, de como que o governante, né, e aí ele vai mais puxando a brasa aí para o lado, para a lógica monárquica, né, ele vai dizer que esse monarca pode exercer esse poder de forma legítima, despótica ou tirânica. Né? Legítima, ele transfere poder para cidadãos de forma igual, né, para magistraturas, elementos da sociedade participam das decisões, né, ele transfere esse exercício a parte da sua sociedade. Despótica, ele consulta, mas toma suas decisões, ele próprio, e tirânica, ele ignora a vontade da sociedade e decide com base na sua cabeça. Né? Então aqui o Bodin vai ser um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer essa distinção entre titularidade e exercício do poder. Tá? E isso é muito importante a gente começar a trabalhar aqui, porque vai ser essa lógica que vai justificar, né, a distinção entre o tema da nossa aula da participação direta da população na democracia, né, que seria o conceito, né, o elemento básico de uma democracia, para a sua vertente indireta, né, ou representativa, né, o governo representativo, a democracia representativa, só se justifica a partir dessa distinção. Dizer, o povo, sim, o povo é o titular do poder, mas não vamos dar esse trabalho para o povo ter que tomar decisões o tempo todo, fazer as decisões, então vamos deixar que representantes façam esse papel para o povo. Tá?
Só por causa disso que sobrevive, né, e que se mantém, né, a teoria da soberania popular, né, que vários autores da Idade Média, enfim, Renascimento, Iluminismo, contribuíram para essa teoria. Né? A gente pode pegar tanto desde o Hobbes, todos os contratualistas, né, Hobbes, Locke, Rousseau, Voltaire, né, todos que trabalham essa ideia de que a justificativa para o poder do governante, o poder do Estado, vem do povo, né, vem dos seus cidadãos. Então vejam que o Hobbes, acho que meio que sem querer fez isso, né, porque ele acreditava em Deus, ainda tinha toda uma explicação divina, não sei o quê, mas diferente do que os seus antecessores, né, o Hobbes vai dizer que o que justifica que um rei, né, um Leviatã, fique no poder e comande um Estado é a segurança dos seus cidadãos, né, dos seus indivíduos, dessa sociedade. Então, não é mais a escolha divina que justifica que um governante fique no poder, mas sim o fato desse governante atender a interesses da sociedade, dos indivíduos que compõem a sociedade. Né? Então, já começa aí a lógica da soberania popular, né, de que é a vontade popular, né, o poder emana do povo. Então, mesmo em Hobbes, né, por que um rei está no poder? Porque o povo, né, se sente mais seguro com esse rei. Né? Essa é a justificativa para Hobbes. Né? Locke também vai trazer a questão dos direitos naturais. Né? Por que um governante está no poder? Porque esse governante respeita os direitos naturais dos indivíduos. Né? E Rousseau vai trazer a ideia, né, de que aquelas leis lá que Locke defende, que restringam os poderes do governante, diferente do rei de Hobbes, né, que teria poder absoluto, né, aquelas leis que Locke defende que restringam o poder do governante, o Rousseau vai dizer que não são leis criadas por qualquer um, por qualquer grupo, qualquer elite. Né? Tem que ser todos, né, toda a população, toda a sociedade participando da criação das leis, o que ele chama de vontade geral, para que essas leis sejam efetivamente consideradas leis e para que a gente possa dizer que a gente tem, então, um Estado democrático. Né? Então, acho que o Rousseau aqui, desculpe, né, o Rousseau, acho que é o melhor representante dessa teoria da soberania popular, né? Que, vejam, lá o Baudin não está dizendo isso, está dizendo que o poder é do rei, mas que o rei pode transferir o exercício do seu poder para outras pessoas. Né? O Rousseau vai dizer, não, o poder vem do povo, né? E o povo é que pode transferir esse poder para outras pessoas, certo? Através da escolha dos seus representantes. E aqui começa, então, né, juntando essas duas perspectivas teóricas, do Baudin e do Rousseau, a gente divide a titularidade do exercício do poder e a gente diz que o titular do poder, originariamente, é o povo. E aí a gente chega na nossa situação atual. Né? A gente pode entender o nosso parágrafo único do artigo 1º da Constituição com base nesses dois caras aqui. Aqui está a fonte teórica, histórica, né, do nosso parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição. Né? O poder emana do povo, mas é exercido não necessariamente por ele. Baudin, né? Rousseau dizendo que o poder emana do povo, Baudin dizendo que a titularidade e o exercício podem ser realizados por pessoas diferentes. Porém, pessoal, né, apesar do Rousseau trazer essa lógica da soberania popular, de que todos devem participar, não pensem, né, que essa ideia foi aceita de bom grado tão facilmente por aqueles que vieram depois de Rousseau. Vocês sabem que o Rousseau foi o grande ideólogo, né, o grande nome teórico por trás da Revolução Francesa, né, morreu ali um aninho antes, né, da Revolução Francesa estourar, mas era o livro de cabeceira do Robespierre, né, o Contrato Social aí do Rousseau. Então foi a grande mente por trás da Revolução Francesa, né? E a gente sabe que toda essa lógica liberal também influenciou a Revolução norte-americana, né? E toda a Constituição dos Estados Unidos da América também teve essa lógica do Rousseau por trás, né, como pano de fundo. Obviamente que não só do Rousseau, mas também. Só que, e hoje, né, a gente teve agora, há pouco, não faz muito, as eleições nos Estados Unidos, né, e você, não sei se quem acompanhou os debates, as análises políticas sobre isso, questionava, né, falava sobre a lógica, o sistema eleitoral dos Estados Unidos, de como que teria surgido, né, essa representação por estados, e muito se falou sobre os Estados Unidos serem a maior democracia do mundo. Né? Muito isso também, esse jargão já foi usado para justificar guerras que os Estados Unidos, né, faz ou fazia aí com outras nações.
pelo mundo, né, dizendo que estava levando a democracia, né, a maior democracia do mundo, a democracia mais importante do mundo, levando então essa lógica democrática para outros países. Tá bom, mas os Estados Unidos, né, originariamente falando historicamente, é um país democrático? Lembrando, né, que a França tem a sua revolução liberal, mas ela para fazer uma transição entre uma monarquia para uma república, né? E aí sim tem esse rompimento com a lógica monárquica histórica, né, consolidada durante séculos na França, né, sendo transformada em república. Já nos Estados Unidos, né, primeiro eram colônia da Inglaterra, depois deixaram de ser, e aí, ao se constituir enquanto nação soberana, né, decidem adotar a forma republicana. Mas será que eles decidiram seguir o sistema, o regime, né, democrático desde o início? Como é que era visto, né, pelos pais fundadores dos Estados Unidos essa lógica democrática? Você sabe? Já que hoje a gente, né, até hoje se fala desses caras, os valores, né, a Constituição norte-americana, a discussão, os federalistas, toda a discussão que eles fizeram, como é que foi essa semente, né, norte-americana. Até hoje os americanos, né, os norte-americanos usam muito, né, esses valores iniciais de fundação dos Estados Unidos. Por quê? Porque é um país que nasce já com essa lógica, né, livre, liberal, né, liberal no sentido de se opor ao poder arbitrário do Estado. Então, por isso, né, muito se tem os Estados Unidos como esse exemplo democrático. Mas vamos dar uma olhada e ver um pouco do que esses caras, né, os pais fundadores dos Estados Unidos, pensaram sobre democracia, pessoal. Olha só aqui esses recortes. John Adams, né, numa carta, né, do John Adams para o John Taylor, né, nesse processo lá de 1818 de Constituição dos Estados Unidos, definição, né, da lógica política norte-americana, o John Adams dizia o seguinte, abre aspas, tá, que eu só traduzi aqui, mas se vocês botarem na internet, vocês acham na integralidade, que é essa carta e os termos dele em inglês. Tá? Ele dizia o seguinte, a democracia nunca dura muito, logo se desperdiça, se esgota e assassina a si mesma. Ainda nunca houve uma democracia que não cometesse suicídio. É inútil dizer que a democracia é menos vaidosa, menos orgulhosa, menos egoísta, menos ambiciosa ou menos avarenta do que a aristocracia ou monarquia. Isso não é verdade de fato, que ela seja menos essas coisas todas do que as outras formas, né? Isso não é verdade de fato e não aparece em nenhum lugar da história. Então ele está dizendo, olha, que a democracia não dura, que ela logo se destrói, né? E a gente tem aqui como exemplo mais clássico a democracia ateniense, a gente viu, né, que a lição histórica que ficou da democracia, né, foi a de Simon, muitos historiadores, né, defendem essa lógica de que a democracia levou Atenas à decadência. Né? Então, aqui é o que o John Adams está defendendo, e ele está dizendo que essa coisa de dizer que a democracia é menos vaidosa, menos orgulhosa, menos egoísta, menos ambiciosa e menos avarenta do que as outras formas de governo, que isso não é verdade na prática, né? E que isso nunca se confirmou na história de nenhum país. No outro documento aqui, um ensaio sobre a luxúria humana pelo poder, esse mais recente, ainda esse anterior ali à independência norte-americana e à Constituição, 1763, o mesmo John Adams dizia o seguinte, a democracia logo irá se degenerar em anarquia. Na verdade, só vou ser justo aqui, tá? Nesse trecho ele cita primeiro, ele diz que a monarquia se desvirtua em despotismo, a aristocracia se desvirtua em oligarquia, e aí ele traz isso, tá? Só para não dizer que ele só está criticando a democracia. Mas quando ele fala dos outros dois, ele faz meia frase curta, e sobre a democracia ele traz toda essa explicação aqui. Tá? A democracia logo irá degenerar em anarquia, uma anarquia tal que cada homem fará o que é certo aos seus próprios olhos, e a vida de nenhum homem, ou propriedade, ou reputação, ou liberdade, estará segura. E cada um deles logo se moldará em um sistema de subordinação de todas as virtudes morais e habilidades intelectuais, todos os poderes da riqueza, beleza, inteligência e ciência, aos prazeres devassos, à vontade caprichosa e à crueldade execrável de um ou muito poucos. Né? Então, para eles aqui, a democracia leva à anarquia, desvirtua todas essas virtudes, né, que existem e leva, então, a
defesa dos interesses individuais de cada um, né? Não tem nenhum elogio à democracia aqui, tá, pessoal? Outro pai fundador dos Estados Unidos da América, James Madison. Aqui nos textos, né, nos papers federalistas aqui, ele diz o seguinte: as democracias puras sempre foram espetáculos de turbulência e contenção. Já foram consideradas incompatíveis com a segurança pessoal ou os direitos de propriedade, e têm, em geral, sido tão curtas em suas vidas quanto violentas em suas mortes, né? Então, aqui eu acho que, né, fica mais explícito ainda o viés negativo com que a democracia era vista por esses caras. E se restar ainda alguma dúvida, sugiro que vocês peguem a Constituição norte-americana, né, se quiserem pegar a Constituição francesa da época também, a norte-americana é a mesma até hoje, e vão atender um Ctrl F lá e procurem a palavra democracia. Não aparece nenhuma vez, nem na Constituição norte-americana, nem na Constituição francesa de 1891, né, que foi logo posterior à Revolução Francesa. Então, naquela época, não se defendia a ideia de democracia. Pelo contrário, se criticava muito a noção de democracia. E vejam que, né, o John Adams ali está sendo explícito. Quais são as alternativas? Monarquia e aristocracia. Os Estados Unidos já teve rei? Não. Se os caras criticavam a democracia e nunca implantaram uma monarquia, qual será o regime que os Estados Unidos implantou, né? Não sei, eu não li, eu teria que pesquisar para poder falar para vocês da fonte, tá? Mas eu ouvi analistas políticos aí falando agora durante essas eleições dos Estados Unidos, que no início dessa lógica dos colégios eleitorais lá nos Estados Unidos, eram os próprios representantes dos colégios eleitorais que indicavam quem seria o escolhido de cada colégio eleitoral, que não era uma decisão democrática, não era no voto popular, né? Então tinha uma pequena elite política, né, e econômica, certamente, que definia quem eram os escolhidos para serem presidente. Então aquela lógica de que são os estados que escolhem o presidente dos Estados Unidos era exatamente isso, os estados sendo significando, né, se materializando na pele de uma pequena elite que decidia isso, dizia, olha, aqui o grupinho que manda nesse estado aqui decide que o nosso candidato é o cara, é o Trump, o outro vai dizer, não, é o Biden, né? E cada um escolhe, e não havia consulta popular. Então, de fato, né, os Estados Unidos eram uma aristocracia originariamente, uma república aristocrática. E esses caras aqui deixam claro nos seus textos, nas suas obras, nessas suas conversas, né, esse viés democrático, né, de incluir o povo, estraga tudo, leva para a anarquia, né? A anarquia não dura, não é bom, causa mais prejuízos do que traz de benefícios, né? E as opções, sendo essas três, monarquia, aristocracia e democracia, como a gente sabe que monarquia nunca foi implementada e a democracia estava sendo criticada, só sobra a aristocracia para ser colocada em prática. Só que, com o tempo, né, a coisa foi mudando, né, a lógica democrática ou, né, algo, uma parcela disso, alguma perspectiva democrática, pelo menos, foi sendo trazida à tona, e tem até, já vi algumas explicações que justificam essa maior participação popular nas eleições, não por uma vontade de inclusão da sociedade, né? Eu vi uma análise sobre o voto feminino, né? Não me lembro agora qual era, tinham dois grupos, né, mais ou menos a mesma lógica de republicanos e democratas nos Estados Unidos, e que, se eu não me engano, eram os republicanos ou os democratas, não me lembro agora qual dos dois, né, que estavam se beneficiando pelas ondas migratórias que votavam com um desses grupos, né? E aí o outro grupo que estava perdendo, porque imagina assim, estavam chegando migrantes nos Estados Unidos e se filiavam a esse partido, não sei se na época já eram os partidos, mas, né, uma divisão e com uma corrente dentro dos Estados Unidos que era de um lado. Então, quanto mais imigrantes chegavam nos Estados Unidos, mais votos esse lado ia conquistando. E o outro lado começou a ser prejudicado, a perder quantitativamente, né, a possibilidade de vitória nas eleições. E que, por causa disso, uma das alternativas desse grupo teria sido a defesa do voto feminino. Porque daí, se aceitassem, né, que as mulheres poderiam votar, esse grupo mais tradicional, deve ser os republicanos, acho que os democratas recebiam os imigrantes, e o que equivaleria aos republicanos que teriam defendido, então, o voto feminino, porque daí sim
né, teriam direito, as mulheres das famílias já, né, consolidadas norte-americanas poderiam votar e assim teriam mais votos e poderiam competir nessas eleições. Então essa lógica de inclusão, esse caminho até o sufrágio universal, não se iludam, né? Não pensem que isso foi feito com uma boa vontade de inclusão da sociedade, né? Tinham vários outros interesses por trás, mesmo que essa inclusão às vezes fosse usada como retórica, como justificativa. Tá? Mas, se vocês quiserem tirar dúvidas sobre isso, tem um autor maravilhoso para entender esse processo do sufrágio universal, que é o Tocqueville, né, cara? Que é o cara que vai estudar essa democracia norte-americana que está surgindo, né, nascendo, e não há dúvidas sobre a leitura que ele faz sobre isso e com quem que ele está falando, né? Para quem que ele está dizendo isso, né? Para quem que ele faz a análise dele? Para essa elite, para essa aristocracia norte-americana, o que que o Tocqueville diz sobre a democracia, né? Ou sobre o sufrágio, né? Ele está dizendo assim, não se preocupem com o sufrágio, né? Com a votação popular, com a democracia, porque as pessoas vão votar em quem disserem para elas votarem, né? E como as pessoas vão ter que escolher entre algumas alternativas, entre determinadas opções, né? Eles vão votar, né? Vai aparecer, quem é que vai aparecer como opção para essas pessoas? Aquele que tiver mais dinheiro, né? Vai se fazer como única opção visível, então vai acabar sendo escolhido naturalmente, vai acabar se convertendo na única opção, tá? Então eu queria aqui que vocês vissem como existia primeiro, né? Existia resistência à lógica democrática nos Estados Unidos, né? Na nossa grande democracia mundial, grande exemplo de democracia mundial, historicamente não gostava dessa ideia de democracia, e no processo de construção dessa lógica democrática, de aceitação de uma lógica mais democrática, né, isso é feito com base em outros interesses. Por um lado, né, essa inclusão de outras parcelas da sociedade no sufrágio, né, aumentando a quantidade de pessoas que podem votar, trazia em si muitos interesses não democráticos, né, necessariamente, e a aceitação da democracia, do sufrágio, também, né, de certa forma, foi feita, até teoricamente, levando-se em conta de que o efeito, o resultado não ia ser democrático, que o povo não ia poder escolher livremente quem melhor o representasse, né? Mas beleza, o que o Tocqueville está dizendo? Não tenham medo, né? Literalmente ele está dizendo, não temam o sufrágio, porque o povo não vai conseguir se fazer representar, né, os seus valores, seus ideais tão facilmente assim. Quem tiver a grana vai continuar mandando nisso aqui, vai continuar sendo as opções que se apresentam para o povo, né? E aqui eu queria aproveitar e fazer um pulo, né, para os nossos dias atuais. Não sei se eu cheguei a citar para vocês em outra aula isso, mas eu acho um bom exemplo recente, né, para se questionar a nossa democracia aqui no Brasil. Não faz muito, né, eu comecei a dar essas aulas dentro desse contexto, que era a maior discussão que existia aqui no Brasil era se a Dilma sofreu um golpe ou foi tirada por impeachment, né? Para mim, a grande questão nesse ponto é o seguinte: bom, primeiro, a gente não sabe o que o Brasil queria, né? Tanto Brasil de verdade, né? Não com aquele papo de Big Brother, o Brasil quer ver isso, o Brasil quer ver aquilo, né? Senão, o que a sociedade brasileira quer? A gente não mensurou isso de forma oficial e precisa. Como que a gente poderia fazer isso? Um plebiscito, né? Um referendo depois do impeachment, né? Poderia ser feito isso, né? Uma votação popular, chamar o povo, dizer, me digam o que vocês acham, né? Dilma foi eleita faz pouco, foi eleita por uma margem muito apertada, né? A população brasileira continua querendo a Dilma como presidente, que nem faz pouco que decidiu, ou essa pequena margem de diferença que ela tinha tido para o Aécio já se inverteu por causa dos primeiros meses de governo, né? E agora a maioria da sociedade brasileira não quer mais a Dilma no poder, né? Essa consulta não foi feita, né? Eu me lembro muito, esses dias eu estava conversando aqui no final da aula com os colegas de vocês, que para mim a maior lembrança que eu tenho eram gráficos que a Globo botava no portal da Globo, do G1, que era o mapa do Brasil com umas bolinhas vermelhas, assim, mostrando o tamanho das manifestações pelo impeachment da Dilma em cada cidade brasileira, que cada vez iam crescendo, e aí se vendia, então, a ideia de que o Brasil todo queria o impeachment da Dilma, né? Mas beleza, vamos comprar a ideia da Globo, vamos aceitar que a maioria dos brasileiros quisesse o impeachment da Dilma, né?
e que essa fosse a vontade. Acharam, sei lá, que o governo do PT era corrupto demais, a Dilma, sei lá, foi eleita prometendo uma coisa e depois, quando assumiu, começou a fazer outra, decepcionou muitos dos seus eleitores, mudaram de ideia. Então, né, ela estava deslegitimada, a legitimidade que ela tinha na eleição, ela já tinha perdido nesse tempo. Né? E aí a maioria dos brasileiros gostariam de tirá-la de lá. Existiam meios para a população brasileira. Vamos supor que 100%, fosse isso uma loucura, vamos supor que todo brasileiro, 100%, 200 e tantos milhões de brasileiros, quisessem tirar a Dilma do poder. Todos, todos, todos. Só um não queria, o Eduardo Cunha. Se todos, 99,999, todos brasileiros, com exceção de um brasileiro, mas se todos quisessem e o Cunha não quisesse, o impeachment da Dilma era impossível. Impossível. Não tem como tirar a Dilma do poder se o Cunha não aceitasse a denúncia de impeachment e desse início ao processo de impeachment. Porque faz parte do rito do processo de impeachment, tem um guardião lá, um porteiro, que tem a chave que abre a porta ou não abre. Como hoje em dia não vai ter impeachment do Bolsonaro enquanto o Rodrigo Maia não quiser. Se o Rodrigo Maia não quiser, todo mundo do Bolsonaro pode pedir, dizer, eu quero impeachment. Não vai ter, porque só depende, pelo menos do início do processo, só depende de uma pessoa, que é o presidente da Câmara. Tá? Se o presidente da Câmara quisesse, ainda dependia lá de 2/3 da Câmara, depois de 2/3 do Senado, né, para aprovar esse processo de impeachment e condenar ela no final. Tá? Mas vejam que se a população quisesse, se todo mundo fosse, como é que era na época? Coxinha, né? Se todo o Brasil inteiro fosse coxinha, estivesse junto, numa só causa, todo mundo querendo a mesma coisa, não conseguiriam, não tem mecanismo para isso, para tirar o presidente todo. Se 100% do Brasil quisesse, não tem como tirar, se o presidente da Câmara não quiser. Tá? Isso é democracia, pessoal. Né? Democracia é o poder na mão de todos. Né? Poder. Não é a escolha de representantes, não é o poder indireto, não é nada disso. É o poder, é a capacidade. O que é poder? Capacidade de tomar decisões, capacidade de influenciar, de mudar os rumos de um país. Uma decisão importante como essas, o povo brasileiro como um todo, junto, não teria esse poder. Né? Isso é democracia. Talvez fique mais difícil para quem não concordava com o impeachment da Dilma, né, de entender essa ideia, de dizer, não, isso está errado, ainda bem, né, que não funciona assim, porque eu sou contra o impeachment, para mim, impeachment era golpe. Beleza, então vamos pensar o contrário. Vamos imaginar que 100% dos brasileiros não quisessem tirar a Dilma. Se todos os brasileiros quisessem manter a Dilma no poder, todos fossem mortadelas, né, e quisessem que a Dilma continuasse e dissesse, olha, tirar a Dilma é golpe, isso é golpe, isso é golpe, 100% dos brasileiros dizendo, com exceção do presidente da Câmara, 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado. Se tivesse o presidente da Câmara, 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado, não interessa o que o resto do Brasil quer. Essas pessoas decidem. Sozinhas, só elas. Né? São representantes do povo? São. Mas qual o poder de fiscalização que o povo tem sobre esses representantes? Tem como a gente se dar conta de que o nosso representante não está agindo como a gente gostaria depois de elegê-lo? Não existe nenhum mecanismo de controle que a gente possa exercer sobre os nossos representantes depois que a gente elege eles, né? A não ser a reeleição com muitas limitações, né? Porque nossas opções também são restritas. Né? Então, pessoal, vejam que aqui... Né? O que o Tocqueville está dizendo? Não tenho medo desse negócio de democracia, porque o povo não tem o poder na democracia. Né? Ainda é o dinheiro que manda, ainda é uma elite que vai estar no poder, essa elite é que vai dar as opções. É isso que a gente está vendo nesse exemplo da Dilma, né? Do golpe ou do impeachment da Dilma. Quem é que decidiu? Uma pequena elite é que decidiu o rumo do país. Né? E que decidiria tanto para um lado quanto para o outro. Não estou aqui tomando partido nesse ponto. Tá? Mas acho que é um bom exemplo de mostrar como o povo não tem poder de fazer a sua vontade valer, por mais que tenha uma vontade quase que unânime dentro da sociedade. Mesmo assim, essa vontade não prevalece, se tiver uma pequena elite contrária a ela. Vamos em frente, pessoal. Agora eu quero que a gente trabalhe aqui um pouco das questões mais brasileiras. Eu vou trazer 2 autores aqui bem brasileiros, porque tratam bem a nossa realidade brasileira, para discutir essa questão sobre a nossa democracia. Estou fazendo aqui uma crítica, dizendo que vários autores estão mostrando, né, que resistência à democracia, a lógica do povo efetivamente poder exercer a soberania de tomar as decisões,
E agora a questão será que a gente viu críticos, né, as pessoas críticas lá nos Estados Unidos, críticas à lógica democrática, o Tocqueville dizendo para não temer essa lógica democrática, que ela não teria tanto impacto assim. E no nosso caso aqui brasileiro, como é que fica essa lógica democrática, né? O Oliveira Viana, né, ele achava que a gente não tinha cultura, né, uma base culturológica, ele fala, né, para adotar o sistema democrático, né? A gente não tem treinamento histórico, né, para adotar a democracia, que, portanto, a gente deveria adotar outra forma de governo, porque o nosso povo não nasceu, não foi criado, não tem tradição democrática. Né? Ele dizia que, historicamente, faltava para a gente experiência política, né? Mesmo que fossem dimensões mais pequenas, mais específicas, né? Aqui os exemplos de conselhos, assembleias, síndicos, coisas assim, né? E ele traz a ideia de que na Europa, por exemplo, né, desde do feudalismo, os europeus já têm, né? O feudalismo, óbvio, o senhor feudal decidia, tomava decisões, mas existiam esferas de decisões intermediárias, né? Existiam tribunais, conselhos, né, que tomavam alguns posicionamentos, mesmo no período do feudalismo, né? Já existia alguma forma de participação popular, e que isso serviu, então, para os europeus como um treinamento para essa lógica democrática, né? Aqui no Brasil, né, nos nossos engenhos, né, nossas fazendas aqui brasileiras, o senhor simplesmente decidia e ordenava e não consultava o povo para nada, diz Oliveira Viana. Eu ia falar mais alguma coisa aqui dele. Não me lembro, me fugiu agora. Tinha alguma coisa para falar dele que eu deixei passar para depois. Vamos ver se eu lembro depois. Aqui tem algumas citações, algumas aspas que eu abro para ele. Né? Ele vai dizer que o que falta ao nosso povo brasileiro são escolas práticas de educação democrática. Tá? E entendo que não é que ele está sugerindo que a gente treine o povo. Ele está dizendo a gente não tem isso, então vamos adotar outra forma, porque não tem conserto. Né? A lógica do Oliveira Viana é essa. Tipo, o Brasil não nasceu para a democracia, não vamos adotar essa lógica. Tá? Vamos adotar uma outra forma de governo. Ele vai dizer que o Estado-nação, no estilo inglês, né, ou americano, ou seja, assentado em bases populares e democráticas, a participação, a soberania é do povo massa mesmo. Quem decide é o povo, né, e não uma elite, né, a parcela da sociedade que é uma elite, como no nosso período colonial. Né? Então, essa lógica do Estado-nação do estilo inglês ou americano aqui para o Brasil é mais do que um erro. Para o Oliveira Viana, uma impossibilidade prática, né? Um artificialismo legislativo, uma utopia irrealizável. Né? E aí ele vai dizer que o ideal democrático que aparece na Constituição de 1824, né? Primeira Constituição brasileira, do Império ainda, como o da Constituição de 1891, nossa primeira Constituição republicana, é uma criação das nossas elites dirigentes. Agora eu lembrei o que eu queria dizer. Desde do Império, pessoal, desde o período monárquico no Brasil, a gente já tem eleições, né, para os dirigentes das províncias, os governadores das províncias, né, para a esfera federal também. Nesse, acho que foi o de 24, foi de 24 que cria essas esferas, a Assembleia, o nível federal, né, e os representantes das províncias. Não tinha federalismo, mas já tinha representante de província, governador geral, acho que era o nome, não me lembro qual era o nome do representante em âmbito federal, a terminologia que se usa. Mas existiam eleições, tá? Mesmo no período monárquico. Só que a história, quando a gente vai ver essas eleições, era algo assim, né, tipicamente para inglês ver, nem para inglês ver, né, só para brasileiro ver mesmo nesse caso. Porque dizem que já vinham as cédulas até marcadas, assim, tipo, chegava lá para escolher o representante local, mas o representante nacional já vinha a cédula marcada em quem tinha que votar. E mesmo, obviamente, para a escolha dos locais, existia um forte direcionamento, né, que eram coisas muito direcionadas, essas eleições. Imaginem o Brasil, né, um país, uma colônia de exploração, né, sem essa sociedade articulada. Por sinal, aquele texto que eu botei lá para vocês, dos Saquaremas e Luzias, é muito bom também para a gente entender isso, a falta desse espírito de sociedade, né, de uma nação partindo de baixo para cima. Né, a nossa lógica vem de cima para baixo. A gente primeiro tem uma elite antes de ter uma sociedade no país. Né, a gente primeiro tem Estado antes de ter sociedade, quando geralmente é uma sociedade que constrói o Estado. Né? A gente primeiro tem a figura do Estado, aqui o Estado português chegando e assumindo aqui, enquanto tem uma galera explorando, né, uma terra, uma colônia de exploração. Então, que nos falta essa lógica de sociedade construindo um Estado democrático.
Mas por que, então, num Estado que já nasce de uma elite, se adota mecanismos eleitorais, né, teoricamente democráticos, né, para trazer legitimidade, para dar um caráter democrático para esses governos, sem que eles necessariamente sejam na prática, né? Então vejam que para que serviram as nossas eleições iniciais desde o começo da nossa história? Para legitimar uma elite que já era elite, que já mandava no país, e para se dizer, né, dar um caráter democrático para essas elites, para esses governantes. Então, na nossa história brasileira, especificamente falando, né, não que não seja também o caso de outros países, mas no nosso, com certeza, né, a lógica democrática, as eleições, o sufrágio, né, a legitimidade popular, é só uma desculpa, uma forma de trazer legitimidade para uma elite que governa, né, já desde antes dessa ideia democrática. Então, as eleições, a democracia, é uma forma de legitimar a aristocracia de fato, né, uma oligarquia de fato, como quiserem, dependendo do termo que vocês quiserem utilizar. Então, acho que essa é uma lógica interessante da gente analisar aqui no Brasil, né, e Oliveira Viana acho que contribui bastante para isso. Outro cara que nos ajuda a entender isso é Florestan Fernandes, né, e ele também, assim como Oliveira Viana, ele também achava que a gente não tinha, né, historicamente, as bases necessárias para adotar a prática democrática no Brasil, né? Só que, ao contrário do Oliveira Viana, que dizia, já que a gente não tem, vamos escolher uma outra forma de governo, né, porque a gente não tem cultura democrática, o Florestan Fernandes achava que a gente tinha que desenvolver essa cultura democrática através da educação do povo, né, imitando, né, sistemas educacionais, lógicas educacionais de países desenvolvidos, né, conforme ele. E ele dizia que a instauração da democracia... Opa, peraí. Eita. A instauração da democracia no Brasil, que não deveria ser encarado assim como, a gente não tem, ou a gente tem democracia e acabou, não como algo estanque, né, mas sim como um processo, né, em evolução. Então é um processo, a gente começou tendo as votações fraudadas, direcionadas, não sei o que lá, sem a cultura para essa participação popular, mas que a gente tem que ir desenvolvendo isso, é um processo em desenvolvimento, né, em pleno devir, nas palavras do Florestan. Então, aqui também, abrindo aspas para eles, formaram-se, em consequência, duas orientações de comportamento que eram sancionadas pela tradição e reforçadas por uma longa prática. De um lado, nas camadas populares dos brasileiros, né, a de alinhamento e de desinteresse pela vida política. De outro lado, nas camadas dominantes, a de que o exercício do poder político fazia parte dos privilégios inalienáveis dos setores esclarecidos ou responsáveis da nação. Ou seja, para mim, essa aqui eu acho maravilhosa, esse final aqui. Ou seja, no Brasil, né, tem uma parcela da sociedade, uma camada da sociedade, né, mais especificamente a massa, o povo, né, que não se identificavam em nenhum ponto dos seus interesses, né, sociais com os destinos do Estado. Né, não achavam que deviam participar disso. A minha vida não tem nada a ver com essa coisa da política. Né? A massa olhava para a política, para o Estado, né, dizia, não, isso aí não é para mim, isso aí não tem a ver comigo. Né? E, por outro lado, uma outra parcela, a elite brasileira, né, política e também econômica, que se identificavam demais com esses interesses, com esses destinos do Estado, né, que achavam que a política era, para si, era um privilégio seu, né, e que essa teria sido uma herança recebida pela República desde lá do período monárquico. Né? Então, que a gente teria essa distinção. Além de não ter Estado, né, a nossa sociedade em desenvolvimento surge assim, com uma massa desinteressada pela política, com a participação política, né, e uma elite achando que a política faz parte do seu espaço privado, é uma coisa, um privilégio que ele tem, que é seu e que é seu de direito e que outras parcelas da sociedade não podem participar. Eu ia citar aqui o próximo, quem era? O Nelson Rodrigues, mas eu não achei o texto dele, eu vi umas citações ali, mas como eu não achei o texto, achei melhor não colocar. Não sei de onde veio, tem essas citações da internet, eu não sei se é verdade ou não, então eu evito. Mas temos aqui o argentino, né, Jorge Luiz Borges, que fala a mesma coisa que o Nelson Rodrigues fala aqui sobre o Brasil. Ele vai dizer o seguinte, que a democracia é uma superstição estatística, porque na democracia decide a maioria, e a maioria é formada de imbecis. Certo? Então, a gente discutiu um pouco isso na aula passada, né, de que se faz sentido a decisão democrática ser a decisão da maior quantidade de pessoas ou não, né?
mas aqui ele está trazendo a ideia, né, acho que muito a ver com essa lógica dessa divisão da sociedade em duas camadas, uma elite, né, esclarecida e uma massa ignorante, desinteressada pela política, né, dizer que a democracia estaria errada, seria um erro, né, estatístico, uma ilusão numérica, eu já vi em outras traduções aqui, porque como se a maioria pudesse fazer boas escolhas, levando-se em consideração, né, de acordo com o Jorge Luiz Borges, que a maioria seria composta de imbecis, né, ignorantes, idiotas, sei lá, acho que o Nelson Rodrigues fala de idiotas, se eu não me engano. Tá? Então, essa é uma lógica aqui, digamos, né, bem elitista, bem aristocrática, de que tem uma massa de ignorantes, de imbecis, aqui nas palavras dele, né, que não deveriam participar das decisões coletivas, né, das decisões democráticas. Por outro lado, alguns autores ali, como o Oliveira Viana e o Florestan Fernandes, dizendo que essas massas, especificamente aqui no Brasil, não têm o treinamento necessário para participar dessas decisões. Eu queria ir encerrando essa nossa aula de hoje, trazendo vocês a reflexão se vocês acham, né, que as massas têm condição de participar. Porque eu acho que faz parte das decisões democráticas. Participar, vamos entender o que é esse participar, né? Porque participar, que eu digo, é participar não necessariamente ativamente, mas participar com poder, né, com capacidade de determinar os rumos, mesmo que seja indiretamente. Né, porque a gente acaba aqui escolhendo representantes, né, que a gente até conversou agora, não me lembro com quem estava falando aí no final da aula sobre isso, né, sobre a forma da escolha dos parlamentares nas votações, né. É engraçado como a gente escolhe representantes, mas a gente não acompanha para saber como é que é a atividade parlamentar dos nossos representantes, né, para saber se eles realmente estão nos representando, se a gente realmente votou certo. Né? Em muitos casos a gente nem lembra em quem que a gente votou para poder fazer esse acompanhamento. Se lembrar, em muitos casos a gente não tem os mecanismos necessários, não tem interesse necessário para fazer esse acompanhamento, saber se realmente estão nos representando. Né? Que tudo bem, talvez isso justificasse essa lógica indireta. Mas eu acredito que por mais que a gente não explicite isso, existe muito por trás da lógica representativa a ideia de que existem decisões que a gente não tem a capacidade de fazer, né? Ou que não pode fazer, sei lá, para falar de assuntos delicados, de defesa, de segurança nacional, questões estratégicas, econômicas, né, que precisam de um certo sigilo. Beleza, temos que ter alguns representantes para decidir isso lá um pequeno grupo que vai definir os rumos da nação, porque se todo mundo souber, os inimigos também vão saber, sejam inimigos de guerra ou econômicos, coisas assim. Mas eu acho que também tem decisões que a gente pensa que, né, talvez não com relação a nós mesmos, mas quando a gente olha para a sociedade como um todo, sei lá, a política econômica do Brasil, né, a questão política de trabalho, vamos pegar, né, de emprego e renda, que não é um segredo de Estado, não é uma questão de competição internacional, né? Como é que a gente desenvolve políticas de emprego e renda? O povo tem condições? Será que o povo pode decidir como é que vai ser a nossa política pública de emprego e renda no Brasil? Ou não, a gente acredita que, olha, o povo não entende bolhufas disso, né? Não sabe nada disso, tem que ser mesmo essa elite política acostumada a lidar com isso, que entende dessas coisas, né? Que vai formular uma política pública de emprego e renda para o Brasil. Será que a gente escolhe os nossos representantes por uma praticidade, porque a população tem mais o que fazer, quer ficar trabalhando, curtindo a vida e não quer ter que se incomodar de ficar se inteirando dessas questões públicas e tomando essas decisões, que é uma das justificativas que se usa para o modelo representativo, né? Ou será que está por trás dessa lógica representativa a ideia de que o povo não tem as condições para fazer isso, como dizia o Oliveira Viana, como dizia, de certa forma, o Florestan Fernandes, apesar de acreditar na possibilidade de educação do povo para isso, e como está dizendo o Borges aqui, ou o Nelson Rodrigues, né, que o povo é idiota, o povo é burro. Foi essa pergunta que eu fiz para vocês lá na nossa aula inicial, né, sobre esse tema. O povo sabe escolher seus representantes, ou o povo, quando vota, é burro e escolhe mal? A gente ouviu gente falando que o povo é burro para votar e manipulado para votar, antes porque votava no PT e tinha seu voto comprado pelas políticas, pela Bolsa Família, né? E agora a gente ouve dizer que o povo é burro, é manipulado porque elegeu o Bolsonaro, porque se deixou levar pelas fake news, certo? Eu acho, sinceramente, que a lógica democrática
impede, ou deveria pelo menos impedir, argumentos como esse. Não interessa se o povo é burro, não interessa se o povo é manipulado, né? Cada um tem a sua autonomia para formar a sua opinião como bem entender. Não cabe a ninguém dentro de uma democracia julgar, né, se alguém está votando no PT porque recebeu Bolsa Família. Quem disse que o cara que votava no PSDB, sei lá, ou depois no Amoedo, né, porque é um empresário liberal, não sei o que lá, esse cara não está votando também no político porque ele vai conseguir para a empresa dele benefícios particulares? Por acaso não é essa lógica que guia a grande maioria dos votos na nossa democracia? O autointeresse, os interesses particulares? As pessoas não votam pensando eu vou me dar bem, eu particularmente, não o país, não o Estado, não a sociedade como um todo, mas vou votar nesse porque esse me favorece. Então o país vai cair, mas eu vou me dar bem com esse governante, né? Acusar o pobre de votar em alguém porque deram uma cesta básica ou porque deram uma Bolsa Família ou coisa assim, é muito fácil, mas por acaso não temos também representantes da elite, grandes empresários que votam, né, ou até fazem mais do que isso, né, financiando campanhas com base nos seus interesses particulares? Isso também não é uma manipulação das eleições, das decisões democráticas dentro do nosso sistema eleitoral, né? Será que o povo tem condições de escolher seus representantes? E as fake news? E daí, se o cara quer acreditar em teoria da conspiração, achar que o mundo todo é comunista, né, a pessoa não tem o direito de achar isso? A pessoa não tem o direito de achar que o mundo todo está conspirando contra ele, que a Terra é plana, que o globalismo quer tomar conta do não sei o quê, que o George Soros... Então, eu posso discordar, mas isso significa que eu vou tirar o direito? Eu acredito basicamente isso, que a lógica democrática, né? Se vocês querem se assumir democráticos de verdade, na prática, vocês têm que aceitar opiniões diferentes de vocês. Isso é a base do sistema democrático. O sistema democrático tem problemas? Muitos, muitos. Estamos vivendo eles na pele atualmente no mundo todo, né? A gente está vendo consequências, e não estou me posicionando com relação a isso, estou dizendo pela polarização, pela diferença. Tem, né, por mais que tenha, sei lá, uma onda de direita, né, que não sei se está passando, ou se foi só o que está acontecendo, né, mas temos na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, alguns representantes eleitos aí, né, de direita, que poderiam dizer que é uma onda, sei lá, reacionária, aí das fake news, conservadora, não sei o que lá, manipulada por essas fake news, né? Mas também pode-se dizer agora, esses de direita podem dizer que essa reação agora, o Biden está ganhando, ou sei lá, a esquerda crescendo aqui no Brasil, nas eleições municipais, que isso é fruto desse globalismo comunista também, retomando o poder, ou que nem tem afirmado aí que isso aí é por causa da influência da esquerda nas universidades, por isso que está tendo esses efeitos todos. Problemas para os dois lados, a esquerda e a direita podem ver problemas na nossa prática democrática atual, né? Por quê? Porque, como disse, acho o Biden agora, recentemente, no seu discurso, disse que a democracia é barulhenta, né? A democracia é bagunçada, às vezes confusa. Só que, muito melhor do que o Biden, tem um cara que eu estou aqui com a camisetinha da Inglaterra, aqui, porque eu sou meio babaú, já morei 2 vezes lá, faço críticas várias, né? A Inglaterra, o Reino Unido como um todo, mas eu tenho muitas coisas que eu admiro neles, assim, eu acho muito bacana, né? Sempre fazendo recorte, né? Selecionando o que tem de bom e o que tem de ruim, mas tem uma figura que é inegável a importância dele para a história mundial, e a frase dele com relação à democracia, para mim, é a melhor de todas. Se eu tivesse que falar uma frase só para discutir democracia, eu usaria essa aqui do Churchill, que diz que democracia é a pior forma de governo, com certeza, né? Com exceção de todas as outras, né? Então, democracia é uma merda, cara. Democracia é uma droga, cheia de problema, tem muita ignorância, os idiotas, sim, prevalecem, né? Porque a massa, sim, se deixa levar por questões pessoais, análises de curto prazo, às vezes por ignorância mesmo, né? Ou, sei lá, por má fé, maldade, seja lá o que for, né? Sim, as massas fazem bobagem. Eu, na minha época de mais jovem, que ia para estádio de futebol, eu sei o que é o comportamento de massa, de torcida organizada, como se faz merda quando você está em grupo, gente. Sabe, quando a gente está com os amigos, a gente quer aparecer, quer se exibir e se sente legitimado ou impune ou invisível no meio do grupo e faz muita merda. Né? Democraticamente falando, então, dentro de uma sociedade, isso se aumenta ainda mais. Então, sim, a democracia é cheia de defeitos, é cheia de problemas, tem muitas coisas, como a gente viu aqui, vários autores trazendo esses defeitos. Mas a questão é,
Qual é a solução? Como justificar uma aristocracia? Quem é que vai dizer quem são os melhores? Quem é que vai definir, né, os critérios para estabelecer quem são os melhores? Eu? Vocês? Né? Ou vai ser o povo de novo? Porque senão a gente cai na lógica democrática novamente. Né? A monarquia, quem é que legitima? Quem é que escolhe aquele um que vai representar todos? Né? Como que a gente faz essa seleção? Esse é o problema para mim das outras formas. É o critério de escolha. Né? Qualquer critério de escolha que tenha para escolher um ou poucos para governar é mais falho do que o critério de que todos participam, que é, teoricamente falando, é justo, apesar de todos os defeitos que vêm junto com isso, todos os problemas que vêm junto com isso. Né? Mas a grande questão positiva, para não terminar falando mal da democracia, já me entenderam como se eu fosse crítico da democracia, jamais. Eu defendo, eu particularmente falando, depois na próxima aula de debate eu vou falar mais sobre isso, vou me posicionar mais especificamente, né? Eu sou super partidário da democracia participativa, da democracia direta, sou super defensor dessa lógica. Acho que isso ajuda a responsabilizar o povo, a desenvolver a capacidade, aquela lógica lá que o Florestan Fernandes fala de educação democrática, a se desenvolver. Eu acho que isso precisa ser feito através do empoderamento do povo, de dar poder para a mão do povo, dizer, beleza, toma a decisão. Vai fazer merda o povo? Vai. Já está fazendo. Já faz há muito tempo. Tá? E vai continuar fazendo merda, e talvez se tiver mais poder, faça mais merda ainda. Mas, quem sabe, sofrendo as consequências das merdas que estejam efetivamente legitimados a fazer, se propuserem projetos de iniciativa popular ruim, se votarem mal num plebiscito, deixa sofrer as consequências, deixa lá o armamentismo, né, fazer valer para ver se a sociedade vai viver melhor. Né? Vamos experimentar lá a multa com relação ao lixo no chão para ver se funciona, e assim, experimentando o que a gente acha que tem de bom, o que tem de ruim, a gente descobre o que a gente, onde a gente está certo e onde a gente está errado. Mas, principalmente, tem uma característica da democracia, né, que eu acho que é a principal de todas, que foi defendida pelo Voltaire, lá junto com o Rousseau, né, no final, lá no período iluminista, mas que, efetivamente, apesar de ser atribuído ao Voltaire, parece que quem realmente escreveu essa frase foi a Evelyn Beatrice Hall, uma escritora inglesa, se eu não me engano, que escreveu a biografia de Voltaire, aqui, Os Amigos de Voltaire, e ela disse que, né, traduzindo, né, as ideias de Voltaire, escreveu a seguinte frase: eu posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizeres. Eu acho que esse é o principal valor, a principal ideia por trás da democracia, da lógica democrática, né? E o principal teste para saber se alguém realmente é democrático ou não. Né? Respeitar a ideia de quem pensa diferente. Aceitar que a gente vive numa sociedade, vocês são a favor, já que a maioria aqui é esquerdopata, como eu sempre brinco com vocês, né? Já que a maioria da turma é de esquerda, né? E provavelmente defende a legalização do aborto, sei lá, o não encarceramento, né? A não política de encarceramento, pode defender legalização de algumas drogas, ideias mais progressistas para a nossa sociedade. Beleza, tem todo o direito de defender essas ideias. Porém, para ser democrático no Brasil, tem que entender que, aparentemente, nossa sociedade é mais conservadora do que progressista. Né? E para ser democrático no Brasil, quem defende essas ideias mais progressistas tem que entender que tem todo o direito de defender essas ideias, de lutar para que essas ideias venham um dia a se tornar dominantes e venham a prevalecer na política, mas, se for essa a realidade atual, a situação atual, acatar a decisão da maioria conservadora, que pensa diferente de quem tem esses ideais progressistas, e aceitar que a sociedade é conservadora e que o jeito certo, né, dessa sociedade brasileira se organizar, caso efetivamente seja a maioria conservadora, como parece ser, é de uma lógica conservadora, para que essa sociedade possa ser considerada democrática. Sem excluir, sem oprimir as minorias que pensam diferente, porém fazendo prevalecer, sim, a lógica dessas maiorias conservadoras não progressistas. Isso é ser democrático no Brasil, é respeitar as ideias de quem pensa diferente, não justificar elas como fake news, né? Não justificar elas como manipulação, não justificar elas como sendo pobre de direita, burro, que não entende as coisas que está fazendo, sendo manipulado. Né? Entender como legítimo o posicionamento de quem pensa diferente da gente é o que nos faz verdadeiramente democráticos. E assim encerro a nossa apresentação sobre a aula de hoje.
democracia representativa versus democracia direta. Eu quero que vocês analisem, então, na nossa próxima aula de debate, se a gente precisa de intermediários para nos representar, ou se a gente pode participar diretamente da democracia. O nosso povo está preparado, tem condições de tomar decisões diretamente, ou precisa de uma elite, de alguns poucos, de uma aristocracia ou uma oligarquia política que tome essas decisões no lugar do povo, que é o que faz uma democracia representativa. Agradeço a todas e todas por me ouvirem até aqui. De novo, obviamente, extrapolei meu tempo e fico à disposição de vocês aí para ouvir os comentários ou tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado.